Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo do curso de Literatura Brasileira. Hoje vamos continuar nossa jornada explorando as nuances da poesia e da prosa de grandes autores brasileiros. No vídeo anterior, iniciamos nossa discussão sobre as transformações literárias ao longo dos séculos, e agora vamos aprofundar nossa compreensão dessas mudanças e de suas implicações. Neste vídeo, vamos abordar a visão crítica de Paulo Leminski sobre a poesia, explorar a beleza clássica dos sonetos de Olavo Bilac, a inovação disruptiva de Oswald de Andrade e a criatividade visual de Arnaldo Antunes. Vamos descobrir juntos como cada poeta contribuiu para a evolução da literatura brasileira, refletindo as complexidades de suas épocas e as transformações culturais e sociais. Preparem-se para uma viagem fascinante através das palavras e das ideias, mergulhando nas obras que moldaram e continuam a influenciar nossa literatura. Vamos começar. Poesia vende-se. Um livro de literatura, seja lá o que isso queira significar, é a mais singular das mercadorias. Quando compra uma caixa de sabão em pó, você sabe que, no mínimo, aquele produto vai deixar sua roupa mais branca, umas mais, outras menos. No caso do livro de literatura, a situação é bem diversa. O que comprar? Um romance? Você quase não sabe sobre ele. Será emocionante? Será tedioso? Quem sabe, um grande romance, mas para outras pessoas que não você. Os riscos aumentam extraordinariamente quando você compra um livro de poemas. Aí sim você está no mato sem cachorro. No início do século, não, você pisava em terreno seguro. Poesia era caixinha de bombons chamada soneto, um pedaço bem cortado de frases enfeitadas de rimas em posição simétrica. Como um canário na gaiola ou uma caixinha de música. Nos tempos de Bilac, final do século XIX, você sabia o que comprava. Nos anos 20 do século XX, os modernistas de São Paulo, influenciados por doutrinas alienígenas, diminuíram a central elétrica e, em lugar do verbo agradar, passaram a conjugar o verbo agredir. De lá para cá, as coisas se tornaram nebulosas. A literatura era uma certeza e uma tranquilidade. O modernismo a transformou em problema. De agora em diante, cada escritor tem que viver, em si mesmo, todo o processo da literatura, de Homero até o best-seller de ontem à tarde. Os mapas se perderam, as pistas foram apagadas, e as tábuas da lei voltaram ao pó de onde vieram. As ordens voltaram ao caos primordial. Não há mais normas. Cada um está condenando a ser seu próprio legislador e a confeccionar sua própria receita, programar sozinho seu próprio processo de criação, ser ao mesmo tempo responsável pelo software da sua produção. Ao contrário do que dizem, a poesia concreta paulista nos anos 60 ampliou ainda mais a liberdade de expressão no plano da liberdade, sabe Deus se bênção ou maldição. Liberdade de escrever não apenas ao plano e até no volume, e não apenas na linha. Liberdade de descobrir novos vocabulários, novas grafias, novas sintaxes. Não há outro jeito. A crise virou substância. Poesia viva, hoje, é a que já nasce se perguntando: poesia? Ah, poesia, que diabo isso quer dizer? Por falar nisso, alguém aí quer comprar a minha crise? Paulo Leminski, Folha de São Paulo, 1985. Glossário. Singular, extraordinário, raro, incomum, diversa, diferente, distinta, variada, alienígena, de, ou quem é natural de outro país, estrangeiro. Vamos continuar. Vanitas, cego, em febre a cabeça, a mão nervosa e fria, trabalha. A alma lhe sai da pena, alucinada, e enche-lhe a palpitar a estrofe iluminada, de gritos de triunfo e gritos de afonia. Prende a ideia fugaz, doma a rima bravia, trabalha, e a obra, por fim, resplandece acabada. Mundo que as minhas mãos arrancaram do nada, filha do meu trabalho, ergue-te à luz do dia. Cheia da minha febre e da minha alma cheia, arranquei-te da vida o ádito profundo.
Arranquei-te do amor a mina ampla e secreta. Posso agora morrer, porque vivas, e o poeta pensa que vai cair exausto ao pé de um mundo, e cai, vaidade humana, ao pé de um grão de areia. Olavo Bilac, in Magali Trindade Gonçalves Etchalemi, Antologia das Antologias. São Paulo, Musa, 1995, página 344. Vanitas, palavra latina, vaidades, adito, santuário onde só os sacerdotes podiam entrar, lugar recôndito, acesso, velhice. O netinho jogou os óculos na latrina. Oswald de Andrade. Poesia é um balãozinho azul celeste cheio de um gás levíssimo. A ilusão chama-se forma, a rede que o reveste, poetas, os doidos que na barca estão. José Oiticica. Poesia. Poesia. Deter a vida com palavras? Não, libertá-la, fazê-la voz e fogo em nossa voz. Poesia. Falar acendê-lo do pó, abri-lo como carne em cada sílaba. De flagrá-lo. Ferreira Goulart. Desça, meu filho. Primeiro o trabalho, depois a poesia. Bien, gracias. E usted? Sexta de Barcelona. Lumen, 1985, página 96. Traduzido para o português. Rio. Uir. Arnaldo Antunes. 2 ou Plus Corpus no mesmo espaço. São Paulo. Perspectiva. 1997, página 44-5. 1. Segundo o texto, Poesia, vende-se, de Paulo Leminski, a partir de quando a poesia tornou-se algo impreciso. 2. Compare os poemas de Olavo Bilac, Oswald de Andrade e Arnaldo Antunes. Ainda de acordo com o texto Poesia vende-se, qual deles parece a. Ser uma caixinha de bombons chamada soneto, um pedaço bem cortado de frases enfeitadas que emitia sempre o mesmo plim? Por quê? B. Agredir em vez de agradar? Por quê? C. Apresentar maior liberdade de construção, inclusive a liberdade de escrever no plano e até no volume? 3. No final do texto, Paulo Leminski não sabe dizer o que é poesia. Com base nesse texto, nos de José Oiticica, Ferreira Goulart e Pablo Neruda, no cartoon de Quino e em suas próprias ideias. A. Você concorda que a poesia é a mais singela das mercadorias? B. Afinal, o que é poesia? Vamos responder cada uma das questões com base nos textos apresentados. 1. Segundo o texto Poesia vende-se, de Paulo Leminski, a partir de quando a poesia tornou-se algo impreciso? Resposta. Segundo o texto Poesia vende-se, de Paulo Leminski, a poesia tornou-se algo impreciso a partir do movimento modernista, especialmente com os modernistas de São Paulo nos anos 20 do século XX. Eles, influenciados por doutrinas estrangeiras, alienígenas, começaram a desafiar as normas estabelecidas, substituindo o verbo agradar pelo verbo agredir. Essa mudança levou à desconstrução das certezas e tranquilidades que a literatura oferecia até então. O modernismo transformou a poesia em um problema, exigindo que cada poeta vivesse, em si mesmo, todo o processo da literatura, sem mapas ou pistas claras, o que resultou na crise da substância poética mencionada no texto. 2. Compare os poemas de Olavo Bilac, Oswald de Andrade e Arnaldo Antunes. Ainda de acordo com o texto Poesia vende-se, qual deles parece a. Ser uma caixinha de bombons chamada soneto, um pedaço bem cortado de frases enfeitadas que emitia sempre o mesmo plim? Por quê? Resposta. O poema de Olavo Bilac, Vanitas, parece ser a caixinha de bombons chamada soneto. Este poema é composto por versos metrificados e rimados, seguindo uma estrutura clássica e bem definida, característica da poesia parnasiana de Bilac. A referência à caixinha de bombons implica uma forma organizada e previsível, o que se encaixa perfeitamente com a poesia de Bilac, conhecida pela sua atenção à forma e à métrica. B. Agredir em vez de agradar? Por quê? Resposta. O poema de Oswald de Andrade, Velhice, parece se enquadrar na descrição de agredir em vez de agradar. Este poema é bastante direto e até brusco, com uma imagem chocante e disruptiva. O netinho jogou os óculos na latrina.
que contrasta fortemente com a estética parnasiana de agradar com forma e beleza. Andrade, como modernista, procurava romper com as convenções e desafiar o leitor, utilizando uma linguagem mais crua e menos adornada. C. Apresentar maior liberdade de construção, inclusive a liberdade de escrever no plano e até no volume. Resposta: o poema de Arnaldo Antunes, Rio, o Ir, representa essa maior liberdade de construção. Antunes utiliza uma disposição espacial das palavras no papel, criando uma experiência visual que vai além do tradicional verso em linha. Esta forma concreta de poesia desafia as convenções lineares da escrita e permite uma leitura mais dinâmica e interativa, exemplificando a liberdade de escrever no plano e até no volume, mencionada por Leminski. 3. No final do texto, Paulo Leminski não sabe dizer o que é poesia. Com base nesse texto, nos de José Oiticica, Ferreira Goulart e Pablo Neruda, no Cartoon de Quino e em suas próprias ideias. A. Você concorda que a poesia é a mais singela das mercadorias? Resposta: a poesia pode ser vista como a mais singela das mercadorias porque, ao contrário de produtos tangíveis como sabão em pó, sua utilidade não é mensurável de forma prática e objetiva. A poesia lida com emoções, pensamentos e percepções subjetivas, que variam de pessoa para pessoa. Paulo Leminski sugere que a poesia é imprecisa e mutável, uma mercadoria que se define e redefine constantemente, dependendo de quem a lê e de como é lida. Essa subjetividade e intangibilidade tornam a poesia uma das mais singelas mercadorias. B. Afinal, o que é poesia? Resposta: a poesia é uma forma de expressão artística que transcende definições rígidas. É uma tentativa de capturar e comunicar emoções, ideias e percepções de maneira condensada e intensa. Como sugerido pelos textos de José Oiticica, Ferreira Goulart e o Cartoon de Quino, a poesia pode ser ilusória como um balão azul celeste, libertadora como uma chama, ou algo que se encontra em momentos de cotidiano e simplicidade. Cada poeta e cada leitor pode encontrar um significado único na poesia, fazendo dela uma experiência pessoal e subjetiva. Em essência, poesia é uma maneira de ver e sentir o mundo, transformando a linguagem em uma ferramenta poderosa de comunicação humana. Até a próxima aula. Um beijo do Prof. Day Top News e Education.